Oi pessoal, eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Vamos falar agora sobre programa de governo. De início, quero lhes dizer que um programa de governo ético é um conjunto de metas e premissas elaborado pelo povo, que é quem detém o poder constituinte nacional, que é o poder maior de uma nação. Isso para ser executado pelo governo, que é pelo próprio povo escolhido para exercer o poder constituído nacional. Primeiro, nós dissemos que elabora-se o programa de governo e só em seguida é que se escolhe o governo para executar este programa. Inicialmente recomendamos, antes de iniciar os trabalhos, vocês perguntarão, professor, que trabalho? Os trabalhos de construção deste programa de governo, para o qual você também está convidado. E recomendamos observar as orientações do Manual de Instruções da Assembleia Nacional Constituinte, assim como assistir ao vídeo POL 16, que trata do tema Princípios Fundamentais de um Programa de Governo Ético. Este vídeo, gente, está disponível no YouTube e nos sites da Unimérito e da Constituinte. O site da Unimérito é www.unimerito.com e o da Constituinte, www.constituintepopularetica.com. Neste vídeo, convidamos todos a virem conhecer a demarquia, que é a verdadeira democracia, aquela democracia dos nossos sonhos, gente, aquela que a gente sempre quis, que todos querem, a democracia que dá poder às pessoas e que resolve os nossos problemas. Além de convidar todos a conhecer a demarquia, nós convidamos também para participarem da elaboração do primeiro programa de governo com o qual a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética dará início à gestão de um novo Brasil. Plano Diretor. Metas para um novo Brasil. Vamos falar de programa de governo e apresentar metas e premissas do eixo temático E7, que trata do desenvolvimento social. Premissa número 1. Implantar em todos os lares do Brasil o programa Família Demárquica, de amparo e libertação econômica e emocional das famílias, para atender às necessidades básicas materiais das crianças e jovens situados na faixa etária de 0 a 20 anos, conhecida como período vintenário, e também aos idosos, a partir dos 60 anos, nos moldes a seguir. Veja bem, gente, nós temos aqui a vida subdividida em 4 fases. Aí você tem expectativa de vida média 80 anos. Ela está dividida exatamente em 4 fases, conforme já dissemos. De 0 a 20 anos, que é a primeira fase, o cidadão se dedica ao estudo, né? As crianças e jovens, estudo para se preparar para a vida, né? De 20 a 40 anos, que é a segunda fase, trabalho. De 40 a 60 anos, que é a terceira fase, também trabalho. E na quarta fase, de 60 a 80 anos, a aposentadoria. Isso não quer dizer que depois dos 60 anos o cidadão aposentado não trabalha. Ele pode trabalhar à vontade, mas já é outra história, já é outro tratamento. Muito bem. Vejamos agora como é o programa Família Demárquica, que é destinado aos jovens durante a primeira fase da vida, ou seja, de 0 a 20 anos, em que ele está estudando. Nesse período, ele tem um consumo mensal de 5 mil e uma renda mensal de 0, porque ainda não está na vida economicamente ativa, portanto, não está ocupando um emprego. Vejamos como é simples o programa de crédito Plenipool para crianças e jovens. Na primeira fase da vida, ocorrerá um consumo de 5 mil e uma renda de 0. A diferença de 5 mil, o Estado empresta e debita nas suas poupanças previdenciárias para desconto nos salários na segunda fase da vida. Portanto,
quando a criança nasce, já nasce com o direito a um emprego e recebendo esse crédito que o Estado fornece. Isso não é um favor, gente, isso não é uma bolsa, isso é um direito fundamental, direito à vida, né? Isso não é favor que nenhum governo está fazendo para o cidadão, é um direito dele, né? Para ele ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento durante a primeira fase da sua vida. As pessoas pensam que as crianças não trabalham. Trabalham sim, e trabalham muito, desde o primeiro momento de vida. E elas têm um consumo, portanto precisa ter uma receita. Só que essa receita vai vir por conta de trabalho futuro. É por essa razão aí onde entra o Estado para atender essa necessidade das crianças e jovens do período vitenário, compreendido entre 0 e 20 anos. Portanto, os jovens e as crianças não são economicamente dependentes dos seus pais. E nisso consiste a essência do programa Família Demárquica. Veja bem, a expectativa de vida média é 80 anos. Na primeira fase, consumo de 5, renda 0. E na segunda fase, de 20 a 40 anos, aí não, já está trabalhando. A partir de quando começa a trabalhar, o seu consumo é 5. A sua renda mensal mínima é 10. Não falamos que o salário mínimo é 10? Portanto, se o consumo é 5 e o salário é 10, o que acontece? Na segunda fase da vida, dos 20 aos 40 anos, quando já estiverem empregados, e eu estou me referindo àquelas crianças e jovens, né? Ganhando 10 mil unidades monetárias por mês, ou 10 mil reais por mês, como queiram, e consumindo apenas 5 mil, com a sobra eles pagam o empréstimo recebido no período anterior, que foi o período vitenário. Quando eu estou falando, gente, de renda mensal de 10 mil, estou falando do salário mínimo, não estou falando do salário total, estou falando do salário mínimo, a que todo cidadão tem por direito, tá? Então, esse salário mínimo é para atendimento das necessidades básicas de consumo, e esse consumo já está explicado nos vídeos anteriores. Você vai lá e verifica como é que é feito esse cálculo. Nos vídeos nós já explicamos sobre isso, tá? Portanto, é dessa maneira que as crianças e jovens não ficam economicamente dependentes dos seus pais. Ele recebe a título de adiantamento por conta de salário futuro e na segunda fase da vida, de 20 a 40 anos, ele começa a trabalhar e recebendo uma renda mensal mínima de 10 mil, paga o consumo de 5, sobra, portanto, 5, e com esse 5 ele vai amortizar aquele dinheiro que ele recebeu como adiantamento de 0 até 20 anos de idade. Premissa número 2. Implantar, como integrante do programa Família Demárquica, uma nova matriz previdenciária, com fundamento na conjunção consumo mínimo, salário mínimo, poupança previdenciária e crédito pleno e público. Vejamos como é essa matriz e como ela é simples. Nós temos ali a expectativa de vida média de 80 anos. De início, observemos que, em nosso exemplo, estamos trabalhando com essa expectativa de vida média de 80 anos, muito embora o sistema já esteja preparado para atender expectativas de vida médias de 100 e até mais de 120 anos. Vejamos no exemplo, expectativa de vida média 80 anos. Na terceira fase da vida, que é essa compreendida entre 40 e 60 anos, né? O cidadão tem garantido consumo de 5 mil e renda de 10 mil. O excedente de 5 mil será depositado na sua poupança previdenciária para saque durante a quarta fase dos 60 aos 80 anos de idade. Veja bem, essa quarta fase, você vê ali consumo 5, renda 0. Por quê? Porque essa renda ele não está mais obrigado a trabalhar. Se ele não quiser trabalhar, não está obrigado. Mas aí a poupança previdenciária que ele depositou durante a fase terceira, de 40 a 60 anos, ele vai sacando esse dinheiro e vai até os 80 anos. Mas eu quero dizer que nessa fase de 60 até 80 anos, o cidadão poderá trabalhar e deverá. Eu até aconselho. Eu hoje tenho 65 anos de idade. Estou com vontade de parar de trabalhar nenhuma vez. Eu gostaria de trabalhar até o último dia da minha vida. Até porque eu percebo que as pessoas mais idosas estão na sua fase mais importante de conhecimento, de experiência e tem muito o que fazer para ajudar a sociedade.
Hoje, o atual sistema, quando a pessoa completa 60 anos, quando passa já dos 40, 50, já começa a descartar as pessoas. O novo sistema, não. As pessoas mais experientes, mais maduras, principalmente quando aposentadas, essas terão um tratamento especialíssimo, porque é quando elas têm mais experiência, mais maturidade, mais tranquilidade para orientar a sociedade, ensinar, passar a sua experiência. Daí porque é muito importante o incentivo às pessoas que já estiverem aposentadas, ou seja, que já cumpriram a sua tarefa obrigatória de 20 até 60 anos, mas que estão perfeitamente inteiras e em condição de dar sua maravilhosa contribuição para o progresso humano em nosso país e em nosso planeta. Aliás, nós poderíamos até chamar esta fase de a fase da sabedoria, né? Não é a fase da melhor idade, mas a fase da sabedoria, né? A fase da experiência, né? A fase, enfim, mais bela que o ser humano tem, que é quando ele está realmente preparado para ser sal da terra e luz do mundo. Premissa 3. Programa Casa Própria. Implantar esse programa para atendimento pleno de todas as necessidades habitacionais das famílias brasileiras, mediante a concessão indiscriminada do crédito pleno e público nos moldes a seguir. Ó, gente, antes de entrar nesse detalhe de como fazer esse programa Casa Própria, eu quero lhes dizer e lembrar que quando falamos da cultura, falamos da construção de 200 novas capitais para o Brasil, para sediarem as novas unidades geopolíticas. Essas cidades, gente, é para serem habitadas e habitadas pelas famílias brasileiras. Portanto, vamos construir moradias dignas, né? Não são casinhas, né, populares, não. Estou falando de casas boas, casas de excelente qualidade, casas compatíveis com a sociedade do terceiro milênio e para atender às necessidades de todas as famílias brasileiras. Portanto, o programa Casa Própria tem essa forma de proceder, tem essa maneira, tem esse modus operandi que nós vamos ver a seguir. A política habitacional do novo Brasil. Primeiro passo: o cidadão ou cidadã escolhe o local e o imóvel que seja novo ou usado de sua preferência. Segundo passo: contrata a elaboração do projeto, que pode ser de construção ou reforma, ou simplesmente aquisição de casas já construídas e apartamentos de boa qualidade já construídos. Terceiro passo: apresente o seu projeto ao banco oficial e obtenha o financiamento. O próprio imóvel é a sua garantia. E o projeto e a condição de cada cidadão ou cidadã é que define o valor da prestação e o prazo de pagamento. Não é o banco que vai dizer que você vai ter que pagar assim, dessa maneira, daquela. Não. Esse dinheiro é público, gente. É do próprio cidadão. É só uma questão de gestão. E essa gestão desse recurso tem que se adequar às conveniências e às necessidades de cada cidadão, de cada família. Premissa número 4. Implantar o programa Mãe Educadora, para propiciar às crianças brasileiras o direito a uma educação completa e bem estruturada de 0 aos 7 anos de idade, mediante o acompanhamento integral das suas mães, que serão remuneradas nesse período para atuarem como mãe e educadora dos seus próprios filhos simultaneamente e em trabalho conjunto integrado com a escola. Hoje nossas crianças, né, as mães estão sendo levadas para trabalhar e as crianças ficando para serem cuidadas por outras pessoas, pela escola, às vezes por creche, e muitas vezes é uma grande violência contra as crianças. No momento que a criança mais precisa do apoio da mãe, a mãe está ocupada com outras atividades, não pode dar a assistência necessária. Isso é uma violência que está sendo praticada contra as nossas crianças. O programa Mãe Educadora vem acabar definitivamente com isso. Lógico que é opcional, a mãe que não quiser não é obrigada a fazer, mas ela tem à disposição dela ficar junto do seu filho como mãe e sua própria educadora em conjunto com a escola para dar toda a educação alimentar, moral, física, intelectual, enfim, artística, tudo que a criança precisar para ter o seu desenvolvimento integral e integrado na sociedade. Não há melhor educador para o filho do que a própria mãe. Agora, as mães precisam receber apoio nesse sentido para exercer muito bem o seu papel.
Premissa número 5. Implantar em todos os lares do Brasil o programa Vamos Trabalhar, para assessorar as famílias no ato do encaminhamento dos seus membros da faixa etária entre 20 e 60 anos para o emprego, que seja compatível com as vocações, potencialidade, talentos, capacitações e diferenças individuais. Chegou a idade de trabalhar, vamos então procurar trabalho. E aí a família tem que receber essa assessoria, saber onde buscar os meios, os caminhos, os recursos necessários para que todos os seus membros estejam empregados e recebendo salário digno e trabalhando naquilo que é compatível com as suas vocações, as suas potencialidades, seus talentos, suas capacitações e suas diferenças individuais. Premissa número 6. Orientar, incentivar todos os programas de planejamento familiar que sejam éticos e isentos de métodos antinaturais e que forem compatíveis com o crescimento e o desenvolvimento econômico, social e moral da nação. Ou seja, ninguém pode ficar reproduzindo pessoas ou produzindo pessoas cuidando de uma reprodução indiscriminada na sociedade. Não é assim. Nós vamos ter que nos educar nesse sentido e ter um tratamento adequado de tal forma que nós formos ter nossos filhos, nossas famílias, ter de maneira educada, de maneira compatível com o crescimento, com o desenvolvimento econômico, social e moral da nossa nação. Observação. Você, como todos os demais constituintes, estão convidados a dar sequência ao trabalho de aprimoramento deste eixo temático, acrescentando suas sugestões, propostas, pleitos, reivindicações, etc., em forma de itens para a melhoria de todo o programa de governo. Ou seja, esse eixo temático não está pronto, gente. Estão apenas as primeiras sugestões, as primeiras premissas que estão à discussão, inclusive para nós sabermos como é que faz uma premissa, como é que se faz uma sugestão, como é que se faz um item para compor o programa de governo. O conjunto dos eixos temáticos formará o programa de governo como um todo. Portanto, venha participar, vamos ajudar a fazer um excelente programa de governo para nós desenvolvermos o nosso país, para melhorar a vida da nossa nação. Convém agora esclarecer que as premissas básicas deste programa de governo que estamos elaborando, uma vez aprovadas pela nação, e quando eu falo nação, estou falando de você, de mim, de todos nós, nossos amigos, nossos parentes, serão convertidas automaticamente em políticas públicas de Estado e de governo para execução pelo poder constituído, que é o Executivo, e serão rigorosamente fiscalizadas antes, durante e depois da sua execução pelo poder constituinte, que é o poder maior da nação, que também é o poder deliberativo. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa. Mas atenção, gente, quando eu falo adquira os vídeos, faça a sua coleção completa, eu não estou dizendo compre os vídeos, não, estou dizendo adquira, porque eles estão disponíveis no YouTube e no site da Unimérito e da Constituinte. Você adquire para você ter a coleção completa e aprender tudo sobre seus direitos e como exercer a cidadania. Mas lembre-se de fazer uma capacitação em ética, cidadania e gestão para ter o embasamento necessário e trabalhar tanto na fiscalização da gestão pública como na elaboração e na execução dos planos e programas de governo. É um momento muito importante para você convidar seus amigos e familiares a tomarem conhecimento e virem participar da Constituinte Popular e Ética, neste ou noutros eixos temáticos e de acordo com a aptidão e a preferência de cada um. Chegou a hora da demarquia, a verdadeira democracia, que é uma grande festa, uma festa para a qual todos nós estamos convidados. Por isso temos dito, vamos à festa!